Irmãos, na EBD, nós temos estudado o livro de Hebreus, certo? E durante o livro, nós vemos vários versículos sobre Jesus, óbvio, mas também como a fé em Cristo é fundamental para que a nossa fé em Deus funcione. Nós não podemos adorar ao Pai sem servir ao Filho. E juntamente ao Pai e o Filho, nós também temos o Espírito Santo e com isso a Trindade. Então é isso que a gente vai falar hoje, de um só Deus, mas que acaba sendo dividido em três pessoas. E é um assunto que é complicado, é um assunto que é difícil, mas a gente vai quebrar ele um pouquinho e, se Deus quiser, hoje você vai sair daqui sabendo tudo de Trindade, vai poder dar uma aula de Trindade. Eu pedi para abrir no livro de João, no capítulo 14. Vamos ler do verso 1 até o verso 11. Diz o seguinte: Jesus disse: Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei, e eu os levarei comigo para onde eu estiver. Eu os levarei comigo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus perguntou no verso 6. Jesus respondeu no verso 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora, vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você me diz: Mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos seus discípulos: O que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que eu lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Nós, irmãos, vivemos em um mundo onde a fé cristã é muitas vezes desafiada por conceitos. Conceitos esses que buscam separar o que é essencialmente unido em Deus. Conceitos esses que tentam destrinchar a nossa fé, quebrar ela e tentar modificá-la. No entanto, a Trindade é um mistério central e fundamental da nossa fé. Sem a Trindade, a nossa fé se torna sem sentido. Deus não é três deuses. Deus também não se divide em três partes. E aqui as coisas ficam complicadas, porque ele é um só, mas ele é um só em três pessoas distintas, em perfeita unidade, em perfeita comunhão. E às vezes a nossa mente embrulha, porque nós não temos um exemplo muito bom para isso. O que poderia ser três coisas que ao mesmo tempo são uma, não são três separadas, não são três partes. Mas é para isso que a gente está aqui hoje. Porque conhecer a Trindade é mais do que um mero exercício teológico. Há quem se engane que só teólogo liga para isso, mas não é o caso. Até porque conhecer a Trindade é uma jornada de intimidade e de relacionamento com Deus triuno. Conhecer a Trindade é mais do que uma doutrina. Ela é um dos pilares do cristianismo. Sem crer em Deus, sem crer no Filho e na figura de Jesus Cristo e no Espírito Santo, nós não podemos nos denominar cristãos. Porque se alguém diz que crê em Cristo, mas não acredita no Pai, no Filho ou no Espírito Santo, não acredita em um desses três fundamentos,
você não pode ser um cristão. Talvez você até pense consigo mesmo, eu creio. Não, eu sei que tem esses três aí, Pai, Espírito Santo, eu aprendi o catolicismo ensina, né, na oração. Só que é difícil ainda assim entender que um só Deus existe nessas três distintas pessoas, mas que eles continuam atuando nessa unidade, nessa integração. E é no capítulo 14 de João que nós vamos encontrar um dos momentos mais profundos do ministério de Jesus. Só que para explicar esse texto, a gente vai precisar voltar um pouquinho, em um pouquinho de contexto. Eu vou só explicar o que acontece no verso 13. O capítulo 14, ele no caso se passa na Páscoa. Jesus e seus discípulos estavam fazendo a sua ceia, e no capítulo anterior, no 13, Jesus começa a falar da traição de Judas, também sobre a sua partida, que é iminente, e a negação de Pedro. Então ali eles estão num momento onde Jesus está com seus discípulos, um momento íntimo entre eles, né? Um momento onde Jesus está prestes a deixar eles, está prestes a morrer, ser crucificado. Então ele começa a dar suas instruções finais àqueles discípulos. Por isso que a gente vai no capítulo 1, no versículo 1 a 3, ele diz para que os discípulos não fiquem perturbados, de que ele voltará e que eles estarão juntos a ele e o Pai. Guarda um pouco essa parte, a gente vai voltar para ela depois, mas por enquanto a gente vai se concentrar a partir do verso 4. Jesus então no verso 4 diz: "E vocês conhecem um caminho para o lugar onde eu vou." E Tomé já começa a ficar um pouco confuso. Tomé, no verso 5, diz: "Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho?" Tomé ali não conseguia entender a frase de Jesus. Sempre Tomé, né, tadinho? Talvez ele achasse que Jesus ia a um local físico. Talvez ele achasse que Jesus ia a alguma cidade, algum esconderijo. Talvez ele até tenha pedido o endereço no Waze, para tentar achar o caminho. Mas a verdade é que Jesus responde no verso 6: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim." E essa é uma frase poderosa que Jesus lança aqui. Muito conhecida, mas pouco entendida. Jesus é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. Por que Jesus fala essas três coisas? A verdade é que na Bíblia nós temos vários momentos onde Jesus usa, a gente chama de eu sou, onde Jesus fala essas frases. E aqui existe uma explicação para cada uma dessas coisas. Jesus é o caminho, porque por meio da sua morte e ressurreição, ele se torna o caminho que nós devemos percorrer até o Pai. Ele é a vida. Na verdade, antes vem a verdade. Ele é a verdade, porque ele é a revelação de Deus para nós. E ele é a vida, porque ele é a nossa ligação entre Deus e o homem. E mais do que isso, ele ainda completa que ninguém pode chegar ao Pai se não for por meio do Filho. Esse eu sou de Jesus é muito importante para nossas vidas. Porque muitas pessoas acreditam em um caminho que leva à vida. Um caminho da vida que leva até o céu. Alguns acreditam que só o fato deles viverem de uma forma correta é o suficiente. Nunca matei, nunca roubei, então logo estou de boa. Alguns acreditam que você tem que meditar, que você tem que abrir a sua mente, abrir os seus chakras ou qualquer coisa desse tipo. Outros acreditam nos misticismos, que você tem que fazer tal e tal coisa e fazer um círculo e se ungir. Tem outros que ainda acreditam que você precisa, a gente viu no domingo passado, você acredita ter um novo iPhone, que você precisa ter um livro de autoajuda, e se você for no curso coach dele, aí sim você sabe o caminho.
Mas o que Jesus está dizendo aqui é que nada disso importa. E é difícil para a gente acreditar. Muitas pessoas têm essa concepção de que se elas forem boas, de que se elas, vamos lá, não fizerem nada, nunca roubarem, nunca matarem, e mais, até se elas ajudarem os outros. Às vezes elas doam para a ONG, às vezes elas ajudam amigos, familiares, elas acham que vão conseguir o seu lugar no céu. Mas o que Jesus está dizendo é que nada disso leva ao céu. O que Jesus está dizendo é que não existem vários caminhos. Aquela frase, todos os caminhos levam a Roma, não é realidade para o céu. Perdão. Só existe um único caminho. E esse caminho é Jesus. No verso 7, ele diz: agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Deixa eu ver. Ele revela aqui que conhecer o Pai é possível apenas por meio dele. E que ao conhecermos a Cristo, também conhecemos o Pai. E isso é porque Jesus é a expressão visível de um Deus invisível. O que isso significa? Algum de nós consegue ver Deus aqui? Eu sinto ele, sei que ele está aqui, mas não consigo ver ele. Se alguém está me dizendo que consegue ver Deus aqui do meu lado, vou recomendar que vá ao médico, talvez um oftalmo, talvez algum outro tipo. Mas Jesus foi mandado ao mundo como a expressão visível, tocável, material desse Deus que nós não conseguimos ver com nossos olhos físicos. Em Colossenses 1, no verso 15, diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus aqui dizendo que se vocês me conhecerem, conhecerão também o Pai, está se referindo a isso. Que é por conhecer ao Filho que nós podemos conhecer ao Pai. E agora que ele diz, agora vocês já o conhecem, já têm o visto. Ele está falando para aqueles discípulos que passaram 3 anos com Jesus ali. E Filipe não entende. É por isso que no verso 8, ele diz, Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Mas Jesus dá quase que uma patada em Filipe, né? Jesus dá um tapa na cara de Filipe e diz que ele é Deus. E que Filipe já conhece o Pai, porque ele conhece a Jesus. Filipe não tinha entendido ainda, mas o que Jesus está dizendo com todas as letras é que ele e o Pai são um só. E ele mostra aqui a unidade, a comunhão entre as pessoas da Trindade. Ele mostra que conhecer ao Pai envolve um relacionamento com o Filho. E quanto a nós, irmãos? Será que nós conhecemos a Jesus? Será que nós estamos tendo um relacionamento com Cristo a ponto de conhecermos a Deus? Muitas pessoas vão dizer que conhecem Deus, que conhecem Jesus. Claro, eles conhecem o Jesus histórico. Eles podem até conhecer 1 ou 2 histórias de Jesus, aquele da faixa vermelha. Talvez eles tenham assistido Paixão de Cristo. Hoje em dia, talvez eles tenham visto a última temporada do The Chosen. E eles sentem como se já conhecessem tudo o que tem para conhecer de Jesus. Mas para realmente conhecer Jesus, não basta apenas ouvir. Para realmente conhecer Jesus, não basta, e vou dizer mais, não basta apenas ficar aqui nas ministrações ouvindo o que a pessoa daqui está falando. Não basta colocar no podcast e ficar ouvindo sobre os mistérios de Jesus, o ministério. Não basta. Para conhecer Jesus, é preciso uma intimidade maior. É preciso buscar por ele. É preciso ler a sua palavra.
Para conhecer Jesus, não basta só ouvir falar dele, mas é preciso ter um encontro com ele, um encontro genuíno. Em Jó, no capítulo 42, no verso 5, ele diz: Eu só te conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te veem. E às vezes nós somos como Jó. Às vezes nós estamos satisfeitos só de ouvir falar de Jesus. Às vezes nós estamos satisfeitos de só conhecer um aqui e ali, de olhar no calendário e ver o AC descer. Mas não é o bastante. Não basta conhecer apenas de ouvir falar. Não basta conhecer apenas de ouvir por aí. É preciso buscar a Deus. É preciso buscar Jesus e entender Ele e ter um relacionamento com Ele. Você tem um relacionamento com alguém que você só vê de vez em quando? Por acaso você tem um relacionamento com alguém que você mal conversa? Você não tem um relacionamento com um caixa do supermercado que você passa seus produtos uma vez por semana? Para ter um relacionamento com Jesus, é preciso conversar com Ele. Para ter um relacionamento com Jesus, é preciso saber das suas histórias, ler a sua palavra. E é só assim o único caminho que nós temos de conhecer a Deus. Nós vemos muitas pessoas que não aceitam essa verdade. Muitas pessoas que não acreditam que Jesus é o único caminho. Às vezes elas até falam esse versículo, mas não internalizam. Porque elas tentam chegar em Deus pela lei, pelos mandamentos de Moisés. Às vezes, elas tentam chegar a Deus com boas obras. Não estou falando que as boas obras não servem para nada. Se você crê em Jesus, você vai fazer as obras. Mas só as obras não são bastante. Algumas pessoas tentam chegar a Deus por meio dos santinhos, por meio dos misticismos e das filosofias. Algumas pessoas até vão chegar a dizer que o céu não existe. Que céu, inferno, é tudo uma invenção. O que importa é o aqui e agora. E muitas pessoas vão tentar lhe falar isso. Vão tentar lhe dizer que não importa o que você está fazendo. Que você está fazendo da forma errada. E que várias formas de alcançar a Deus, que a minha, a sua religião, não importa. Mas importa. Importa porque se Jesus não está no centro da sua religião, se Jesus não está no centro da sua vida, você não tem como conhecer a Deus. Não importa o que a pessoa tente lhe falar, mesmo que ela tenha uma Bíblia bonita, mesmo que ela fale com poder, que ela fale de profecias para você, ou vim te dizer, se Jesus não está no centro da vida dela, se Jesus não é o centro da sua vida, é uma religião vazia. Porque Deus e Jesus são um só. Você não tem como separar Deus e Jesus. Você não tem como separar Deus e o Espírito Santo. E nós? Será que nós estamos conhecendo o caminho? Será que nós estamos seguindo por ele? Ou será que a gente está buscando outros atalhos? Algumas pessoas dizem que creem em Jesus, mas nas primeiras dificuldades pedem a Santo Antônio. Algumas pessoas dizem que creem em Jesus, mas na primeira dificuldade checa logo a conta do Nubank. Ficam pulando ondinha, vestindo amarelo, verde, azul, vermelho, todas as cores do mundo. Algumas pessoas até fazem oração para Deus, pedem para Jesus, mas também pedem para aquilo outro, ficam com pulseirinha, com cordão. E nada dessas coisas, irmãos, pode chegar a Deus. Nada dessas coisas é a verdade, é a vida.
E nós? Será que nós estamos buscando a verdade? Ou será que a gente está buscando por outras verdades por aí? O mundo vai dizer que a verdade é relativa. Isso é de um movimento filosófico chamado relativismo. Esse aqui em específico do relativismo espiritual ou religioso. Eles vão dizer que não existe uma só verdade. Que eu e você podemos estar certos. Mas isso é uma tentativa de tentar fazer uma meia-culpa. É uma tentativa de tentar ignorar a verdade. Mas a verdade é uma só. Ele é a verdade. Só Jesus é a verdade. O texto aqui não diz que Jesus é uma verdade. Ele é a verdade. Jesus vai dizer também que ele é a água da vida, o pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, a porta. Tem tantos que poderia fazer uma pregação de cada um deles. Mas não só tem Jesus aqui. Nós também temos que nos concentrar no Espírito Santo. Afinal de contas, a Trindade não é só Deus, não é só Jesus, mas também é o Espírito. E às vezes a gente quase que ignora o Espírito Santo. A gente, nas nossas orações, a gente fala de Deus, a gente pede para Deus, a gente fala em nome de Jesus, mas cadê o Espírito ali? E fica na nossa cabeça meio nublado. Qual é a função do Espírito Santo? Onde é que ele atua? O que ele faz? Parece até aquele jornalista, né? Onde eles comem, onde vivem. O Espírito de verdade, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele é o conselheiro, o consolador, o auxiliador. Vamos do capítulo 14, vamos para o verso 15. João 14, do verso 15. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Aqui no verso 16, é um verso muito bonito. Nós temos os 3 membros da Trindade ali. Inclusive, o final dele é maravilhoso, porque ele diz que o Espírito da verdade vai ficar com vocês para sempre. O Espírito de Deus está conosco agora. O Espírito Santo está habitando em nós nesse exato momento. É curioso quando a gente lê esses textos que Jesus está falando com seus discípulos, porque ele é Deus, então ele está falando com aqueles homens que estão ali sentados naquela mesa, mas ele também está falando para nós. É como se Jesus visse esse exato momento, ele sabe que nós estamos aqui e ele está falando para você. Quando você lê esse texto, Jesus está diretamente falando para você que o Espírito que ele vai mandar, o Consolador, o Auxiliador, estará vivendo em nós. Deixa eu saber uma marcada aí. A gente vai avançar um pouquinho para o capítulo 16. João, capítulo 16, a gente vai ler a partir do verso 5. Jesus aqui continua falando para os seus discípulos, ele vai dizer o seguinte, e Jesus continuou: eu não disse isso antes, porque ainda estava com vocês. Porém agora que estou indo junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta, aonde é que o Senhor vai? Mas por que eu disse isso? O coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que
elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Aqui Jesus está falando para aqueles discípulos para eles não se entristecerem. É claro que aqueles homens estavam tristes. O mestre deles, Jesus, dizia que ia partir. Mas ele está dizendo que a partida de Jesus é para o bem. E que eles não vão ficar sozinhos, porque Jesus vai enviar o Espírito Santo. E aqui ele dá todo o panorama do que do que o Espírito Santo vai fazer. Jesus promete assim o Espírito Santo, o Consolador, e ele diz o seguinte, a partir do verso 9. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Elas estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai, e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo do que eu tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele terá glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo do que eu disser e vai anunciar a vocês. O Espírito não vai falar por si mesmo, porque ele não é um outro Deus. Jesus não está dizendo que vai mandar um substituto, que é uma outra entidade. Jesus está dizendo que porque ele é Deus, outra pessoa da Trindade, ele vai revelar o que ouviu, anunciar o que está por vir. E fazendo isso, ele vai glorificar Jesus. Fazendo isso, ele receberá do que é dele e se tornará conhecido a nós. Aqui a gente vê o papel essencial que o Espírito Santo tem na revelação da Trindade. Ele que nos conduz a compreensões mais profundas de quem é Deus e da obra redentora de Cristo. É ele quem vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E assim como eu fiz na outra parte, mas agora Jesus explica aqui o que é isso de convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, o que isso quer dizer? Jesus vai falar aqui, as pessoas desse mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Elas estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai. E vocês não vão me ver mais. Ou seja, o Espírito Santo vem convencer o mundo de que nós somos pecadores. Ele vem convencer da justiça de Deus, porque Jesus venceu a morte. E ele está vivo com o Pai. E do juízo, no verso 12, no verso 11, também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda nesse mundo já está julgado. Às vezes a gente tem a noção de que quando tudo acabar no Apocalipse, vai ter um grande tribunal. Vai ser um law and order. Vão chegar ali e fazer um grande tribunal com todas as pessoas. Não é bem assim. O que Jesus está dizendo é que Satanás já está condenado. Satanás já perdeu. Nós já somos vitoriosos, irmãos. Nós não vamos ganhar a vida eterna, nós já temos. E o mesmo é verdade para aquele que não tem o Espírito em si. Essas pessoas não vão para o inferno, elas já estão no inferno. E é uma verdade difícil de se ouvir.
mas é a realidade. Tem um ditado de que existe uma pessoa que estava num muro, de um lado tinha os anjos, do outro os diabos, os demônios. E os anjos ficavam dizendo desse lado: venha pra cá, entra. E os diabos só parados, fazendo qualquer coisa, ignoravam. E aquele homem se pergunta para aqueles diabos: por que os anjos aqui estão se matando para me trazer e vocês aqui estão tranquilos? Você não se importa? E o diabo fala para ele que o muro já é do diabo. As pessoas do mundo não entendem, mas elas já estão perdidas. E é o Espírito Santo que convence elas. É só através do Espírito Santo que elas podem finalmente conhecer Jesus. Que elas podem entender que são pecadoras. Você já deve ter tido essa experiência. Se você tentou evangelizar alguém, você fala para ela que ela é pecadora. Calma aí, você tem que ver como é que você fala. Se você chegar na cara de alguém e dizer você é pecador, não vai dar muito certo. Ninguém que está vivendo suas vidas no mundo nota que é um pecador. Qualquer pessoa que está vivendo suas vidas no mundo, no jogo do Bahia, vai dizer que é uma pessoa boa. Que é uma pessoa que nunca matou ninguém. Ela não compreende a extensão do seu pecado. Você vai dizer que Adão pecou, logo todo mundo pecou, e ele vai reclamar com você. Ele vai dizer que não tem nada a ver com esse tal de Adão. Essas pessoas do mundo não entendem o que é direito e o que é justo. Elas têm uma noção deturpada da justiça. Elas acreditam que tem que fazer o que for melhor para elas. Elas acreditam que tem que ser esperta e que furar a fila e que pegar dinheiro no chão é isso que é esperteza. Eles acreditam que a única lei que importa é a dos seus respectivos países. E que se não é um crime, então tanto faz. Mentir não é um crime. Trair não é um crime. Eles fazem. E eles continuam pecando sem nem mesmo entender, sem nem mesmo ver o seu pecado. Eles veem o inimigo, o diabo, como aquele grande cara vermelho, com chifres, com um tridente, que reina no inferno. Mas eles estão enganados. Porque Satanás não reina nada, irmãos. O único que reina é Jesus. Satanás é um pobre coitado. Ele já está no inferno, derrotado. E o que ele faz é tentar puxar outras pessoas para o seu lado. Mas o que Deus está dizendo aqui é que ele já foi derrotado. E que cabe a nós, irmãos, pregar. Cabe a nós espalhar a mensagem que nos foi dada. A boa mensagem. No capítulo 14, falei para deixar marcado, volte aí um pouquinho. O versículo 17 diz o seguinte: o mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer. Vocês o conhecem, porque ele está em vocês e viverá em vocês. O mundo não pode receber. O mundo não consegue ver. O motivo é muito simples. Porque o Espírito é exatamente isso, é Espírito. Os nossos olhos materiais não conseguem ver. Porque é Ele quem nos convence do pecado. Então, se Ele não abrir os nossos olhos, nós não conseguiríamos ver. É Ele quem está abrindo, tirando o véu. Paulo, em 2 Coríntios, no 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 14, ele vai dizer que existe um véu que nos cega. Vamos ver a partir do verso 16. 2 Coríntios 3, a partir do 16, vai dizer o seguinte: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito.
E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. É o Espírito de Deus que tira o véu em nossos olhos. E Paulo faz questão de dizer aqui que o Senhor é o Espírito. O Senhor não manda um Espírito aleatório. Não é uma outra entidade, mas é o próprio Deus. O Espírito de Deus está atuando nesse mundo. Mesmo que o mundo não consiga ver. Mas ele está atuando. Em 1 Coríntios 2,14, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Não adianta, irmãos, você meramente estudar a história. Não adianta você fazer o melhor curso de teologia que existe se você não conhecer a Deus. Não adianta você ser a pessoa mais intelectual e instruída do mundo. Esse livro vai ser só isso, um livro. Só palavras. Mas quando nós temos o Espírito Santo, ele fala conosco. E o que eram só páginas, o que era só papel, se torna a palavra viva de Deus. Ela fala conosco, irmãos. E é o Espírito Santo que nos revela isso. Sem o Espírito Santo, qualquer fé é morta. Porque é ele que nos convence, é ele que nos ensina. Para conhecer a Trindade, é preciso ser iluminado pelo Espírito Santo. O Espírito, ele vive em nós. É ele que nos guia a toda a verdade. E é por meio dele que nós podemos pregar do amor. E por meio dele que nós podemos pregar da redenção e da justiça de Deus. Pois é ele quem convence o homem. Não é a gente. Você pode ter o melhor argumento que for. Você nunca vai convencer ninguém. Você pode insistir quantas vezes você quiser. Você pode dar pirueta, você pode fazer até um milagre na frente delas. Mas se o Espírito Santo não convencer o homem, de nada adianta. Por outro lado, essa é uma coisa boa também. Porque mesmo que você se sinta despreparado, mesmo que você se sinta acuado, é o Espírito Santo quem convence. Não existe desculpa, irmãos, de eu não sou teólogo, eu não sou pastor. Essa desculpa não existe, porque não vem de você, vem do Espírito. É por isso que quando Jeremias prega a vida toda, ele não consegue convencer ninguém. Mas quando Jonas prega sem vontade nenhuma em Nínive, a cidade inteira vai. Não estou falando para pregar sem vontade, mas estou falando que é o Espírito Santo quem convence. Isso dá uma leveza para a gente, irmãos. Porque para nós nos cabe falar. Para nós nos cabe pregar. Evangelizar. Olha para o lado, você está vendo um monte de gente com essa camisa amarela. Não é à toa. Big veio aqui de amarela, mas por outros motivos. Mas essa camisa amarela quer dizer que são pessoas que saíram de casa cedo, que vieram aqui evangelizar, que vieram pregar para as pessoas na rua, contar do ministério de Jesus, da boa notícia. E o Espírito Santo vai em cada uma dessas pessoas. Não estou falando que cada uma delas vai acabar se convertendo, a gente sabe que não é assim. Mas o que a gente sabe é que a mensagem de Deus não volta vazia.
e que uma semente é plantada ali. E às vezes nós não vemos. Às vezes a gente prega tanto para uma pessoa, essa pessoa não se converte. Aí ela vai para outra igreja, uma vez, escuta uma pregação e... glória a Deus. Porque às vezes nós não conseguimos ver o que nós estamos fazendo, mas o Espírito Santo vê. Às vezes nós não entendemos o porquê estamos fazendo, porquê cada coisa acontece, mas Deus sabe. Sabe de todas as coisas. E cabe a nós, então, pregar. Quando eu falei para guardar o verso 1 a 3 do capítulo 14, a gente vai usar agora. 1 a 3 diz o seguinte: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Isso aqui, irmãos, é uma promessa. É uma das melhores promessas que nós poderíamos ter. Jesus está avisando que sim, ele vai morrer na cruz. Sim, ele vai deixar aqueles discípulos que estão ali com ele. Mas ele diz para não se preocuparem. Parece até estranho, né? Jesus diz, vou morrer, mas relaxe. Mas ele está dizendo para não se preocupar, porque ele foi preparar um lugar para nós. E que ele vai voltar. E que nós vamos ser levados para onde ele está. Mais do que apenas ser levado para o céu. Nós vamos sempre estar onde Jesus estiver. E não há nada melhor do que isso, irmãos. Vamos continuar no verso 18. Jesus reitera ali, repete: não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo de que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Essa é a promessa que revela a contínua presença de Deus, que revela a contínua presença do Espírito Santo e de Jesus, da Trindade em nós, na nossa vida. A Trindade não é meramente uma coisa da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Ela está presente hoje. Às vezes a gente tem essa noção equivocada de que no Antigo Testamento era Deus, no Novo é Jesus, mas não. A Trindade sempre esteve presente. Desde o começo, na criação do mundo, Jesus e o Espírito Santo já estavam lá. E mesmo agora, Jesus, o Espírito Santo, Deus, está conosco. E nós estamos nele. No verso 21, diz: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhes mostrarei quem sou. Essa é a conclusão daquela pergunta que Filipe fez no verso 8. Lembra que Filipe disse: mostra-nos o Pai? Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que quando um cristão obedece os mandamentos de Jesus com amor, é então que ele tem uma experiência íntima com Cristo. É aí que ele passa a compreender o Senhor e a entender o Espírito Santo. No capítulo 16, do verso 15 a 16, vai falar o seguinte: tudo que pertence ao meu Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo.
que isso quer dizer? Mais uma vez, a Trindade está aparecendo aqui. E Jesus está dizendo àqueles discípulos que eles não o verão mais. Afinal, ele ia morrer na cruz. Um pouco mais é o intervalo de tempo entre o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Mas então eles o veriam de novo, porque Jesus ressuscitou. O nosso Deus está vivo. O Pai, o Filho que ressuscitou e o Espírito vivem em nós. Diferente de outras religiões, o nosso Deus não é feito por homens. E aqui Jesus prova que não só ele sabia da sua morte, mas que ele voltaria. E ele voltou. Aqueles discípulos que naquele momento estavam aflitos, em breve veriam Jesus novamente. Assim como nós, que veremos Jesus. Seguindo no 16, a partir do verso 20, diz: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão. Até aqui ninguém gostaria. Mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. 21. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela se esquece da angústia, por causa da alegria de ter nascido um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora da tristeza de vocês. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. O mundo vai tentar tirar a nossa alegria. O mundo vai dizer que a gente está sendo idiota, que a gente podia estar na praia agora curtindo. O mundo vai dizer que a gente poderia estar bebendo, a gente poderia estar aproveitando do que essa vida tem aqui. Porque o mundo agora está alegre. Mas não se enganem, irmãos. Porque a nossa alegria não está nesse mundo. Nossas vidas agora podem passar por tribulações. Nós podemos estar tristes agora, nós podemos estar passando por dificuldades, mas a nossa alegria, ela virá. E quando ela vier, ninguém, nada nesse mundo poderá nos separar. Nós temos motivo de alegria. O nosso Deus está vivo, ninguém pode tirar a nossa alegria. Ele não nos abandonou. Pelo contrário, ele vive em nós. O nosso Deus não está nos templos. Ele não está nas montanhas. Ele vive em cada um de nós. E nós temos livre acesso a ele. Voltando para o capítulo 14, no 23, vai dizer o seguinte: a pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. Aqui, Jesus está dizendo que ele está vivendo em nós. Que nós temos que obedecer aos seus mandamentos. No capítulo 17, ele vai fazer uma oração ao Pai. A gente não vai conseguir ler toda a oração. Mas quando chegar em casa, leia. A partir do 17. No capítulo 17. A gente vai ler a partir do verso 9. Ela vai dizer o seguinte. João, capítulo 17. A gente vai ver a partir do verso 9. Eu peço em favor deles. Não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um.
Jesus está pedindo aqui na sua oração, uma oração muito bonita, de que Deus nos guarde. E mais do que isso, de que nós sejamos um, assim como Deus é um com Jesus. E às vezes nós não vemos a profundidade que isso tem, irmãos. Às vezes nós vivemos nossas vidas cotidianas. Às vezes nós temos as nossas dificuldades e não conseguimos ver com a beleza que isso é, de sermos um com Cristo, sermos um com Deus. Ele vai continuar agora no verso 17. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Nós, irmãos, sabemos que Jesus é a verdade. Ele diz no verso 6 do capítulo 14. Nós sabemos que Jesus é a palavra. Que tá indo, vai e volta no João, vá para o capítulo 11 de João. João capítulo 11, a partir do verso 1. Vai dizer o seguinte. Não, perdão. João 1, João 1, de 1 a 5. Muitas pessoas já leram esse versículo, é um versículo muito famoso, que diz o seguinte: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus, ele era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. O que aqui está dizendo é que se Jesus é a palavra, se Jesus é a verdade, ele é, e ele é a palavra, então ele já estava desde o começo. Jesus já estava com Deus e ele era Deus. E nele está a vida, porque ele é a vida. A luz dos homens, em João 8:12, vai dizer isso, que Jesus é a luz dos homens, a luz do mundo. Aqui em João 17, terminando a oração, Jesus diz o seguinte: não peço somente que eles, mas também, não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Eu peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, está unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia em tu, para que o mundo creia que tu me enviastes. A natureza divina que tu me destes, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviastes e que me ama, os meus seguidores, como também me amaste. Isso aqui é para nós. Isso aqui é diretamente para nós. Nós somos as pessoas que creram através daqueles discípulos. Você lembra que ele disse no início que conhecer a Trindade é mais do que um exercício da teologia? Que conhecer as três pessoas de Deus é conhecer um Deus único? Jesus está nos dizendo que ele está junto ao Pai.
e que ninguém pode ver o Pai sem que o veja. Ele está dizendo que o Espírito Santo é quem nos guia. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é por meio dele, e só por meio dele, que podemos ver Jesus. O Espírito não fala da própria boca, assim como Jesus não veio para refutar a lei. O Espírito da verdade é quem é a verdade. A verdade, a única verdade é Jesus. Ele é a palavra. Ele é a palavra de Deus. E quando você entende isso, é como se todas as peças começarem a se encaixar. Você não pode crer em Deus sem crer em Jesus. Você não pode crer em Jesus sem crer no Espírito Santo. Todas essas pessoas da Trindade formam um só Deus, um só plano da salvação. E é entender mais sobre essa Trindade que é conhecer a Deus. O mesmo Deus que vivo está, que ressuscitou dos mortos e que vive para sempre. Ele é o mesmo Deus que vive em nós. Em João 14, 23, vai dizer o seguinte: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viveremos, nós viemos a ele e faremos nele morada. Ame Jesus, irmãos. Guarde a sua palavra. Obedeça aos seus mandamentos e Deus fará morada em você. O mundo pode não ver a Deus, não o conhece, porque ele não conhece a Jesus. E só Jesus é o caminho. E é por meio de nós que levamos a palavra dele, nós que fomos enviados para pregar para todas as pessoas da terra, que o Espírito Santo convence o homem e se revela. É por isso, irmãos, que nós devemos conhecer mais sobre Jesus. É por isso que nós devemos buscá-los, nos encher com o seu Espírito, porque ele vive e voltará. E quando ele voltar, nós estaremos com ele. O Deus do Antigo Testamento, dos tempos de Jesus, dos tempos dos apóstolos, ele está vivo e ele está presente em nós. E esse é o maior motivo da nossa alegria. Abaixe sua cabeça. Vamos orar, pedindo que nós possamos conhecer mais de Cristo. Pedindo que o seu Espírito Santo nos guie cada vez mais. E que Deus, o Pai, esteja conosco, assim como está com seu Filho, assim como está com o Espírito. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós não merecemos, Senhor, estar juntos de Ti. Nós não merecemos o sacrifício que o seu Filho fez. Sabemos, Senhor, que não é por merecimento, mas é pela graça. Porque o Senhor é poderoso, é magnífico, mas é misericordioso também. Senhor, que o seu Espírito Santo nos preencha cada vez mais, Deus. Que a nossa fé não seja superficial. Que o nosso conhecimento não seja só de ouvir falar. Mas que nós possamos buscar ao Senhor. Que nós possamos servir ao Deus único, triuno. Que nós obedeçamos os seus mandamentos com amor. Porque o Senhor faz morada em nós. O Senhor está vivo e não longe, não afastado. O Senhor não nos abandonou. O Senhor vive em nós. Deus, obrigado, porque agora podemos estar orando e as nossas orações chegam aos seus ouvidos. Obrigado, Senhor, porque podemos abrir nossas Bíblias e o Senhor fala através dela. A tua palavra é viva, Senhor. Esteja com cada um de nós hoje, Senhor. Que o seu Espírito Santo esteja nos guiando, nos protegendo. E quando voltarmos para nossas casas, essa palavra não saia vazia. Pelo contrário, que ela frutifique. E que possamos buscar cada vez mais de Ti. Senhor, é isso que eu
lhe peço. Peça ao Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, não apenas de nome, mas de conhecer, de intimidade. Amém.